No extremo leste da Rússia, na península de Kamchatka, o vulcão Krasheninnikov acordou após mais de 500 anos de sono, cuspindo cinzas a 6 km de altura. Cientistas acham que um sismo massivo de 8,8 na região pode ter sido o alarme. O vulcão não lançava lava desde cerca de 1463, mas agora forma nuvens de cinza que se espalham sobre o Pacífico. Não há vilas no caminho, mas era um código laranja para a aviação. Aviões, evitem essa nuvem gigante. As buscas aumentaram porque vulcões e sismos são temas quentes, ligados ao clima que derrete gelo e muda pressões. Imaginem montanhas remotas escondendo poder explosivo. É um lembrete de que a crosta da Terra vive e mexe. Moradores locais pedem melhores sistemas de alerta. Se gostam de viagens de aventura, Kamchatka tem beleza com este lado arriscado. Mas se eu fosse você, eu não iria para lá agora. A erupção durou horas, mas parou, deixando os cientistas monitorando. Pode haver mais atividade, então vigilância é a chave. Lá naquela região, né, de Kamchatka, na Rússia, e um terremoto aí que acabou fazendo, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que acordando um vulcão que estava adormecido profundamente, diga-se de passagem, estava adormecido por quase 600 anos. Isso mesmo. Esse foi o poder deste terremoto, entre outras coisas, novas simulações e tudo mais. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o terremoto de 8,8 graus na escala Richter, lá da Rússia, e as consequências dele, né? Que foi acordar um vulcão lá na região de Kamchatka, na Rússia. Um terremoto de magnitude 8,8 graus na escala Richter, o sexto maior registrado na história. E a península de Kamchatka ela está localizada ali no extremo leste da Rússia, né? É uma região, um dos pontos mais vulcanicamente ativos do planeta Terra, um dos pontos mais tectonicamente ativos do planeta Terra. Kamchatka, que faz parte do que a gente chama de Anel do Pacífico, ou Anel do Fogo, que é uma zona que concentra cerca de 90% de todos os terremotos do mundo e cerca de 75% de toda a atividade vulcânica do planeta Terra está na região do Anel do Fogo do Pacífico, né? Por que essa região é tão ativa assim? A resposta está no processo chamado subducção. O processo de subdução é quando uma placa tectônica ela simplesmente mergulha embaixo de outra placa tectônica. Então aí você tem, por exemplo, a placa do Pacífico mergulhando por baixo da placa norte-americana. Isso aí é uma coisa que acontece. Então tem várias placas, tem placas menores. Aqui no caso do Chile, aqui dos Andes, você tem a placa de Nazca mergulhando embaixo da placa sul-americana. Então, acontece tudo isso. Aliás, para quem não sabe, teve dois grandes terremotos no Brasil esse final de semana por conta do mergulho da placa de Nazca embaixo da placa sul-americana. Quando acontece isso, quando a placa derrete, ela derrete bem embaixo do estado do Acre. Então, as zonas de subducção são regiões assim que criam tudo isso, tá? Que criam esses terremotos, né? Gigantescos, tá? Então, terremotos muito grandes, normalmente eles acontecem nas regiões de subducção de placa, beleza? Muito bem, aconteceu, né? Então, essa região aconteceu o terremoto de 8,8 graus na escala Richter, gerou tsunami, né? Nós já falamos, alerta de tsunami, não só o alerta, mas também gerou as ondas gigantes, as ondas que atingiram o Havaí, própria região de Kamchatka foi atingida, entre outras regiões aí do planeta Terra. Mas o mais interessante aconteceu alguns dias depois. É o seguinte, ali naquela região existe um vulcão chamado, agora que eu quero ver se eu vou conseguir falar o nome de primeira, Krasheninnikov. Krasheninnikov. É o vulcão de Krasheninnikov, que na verdade os geólogos eles classificam ele como sendo de um complexo de caldeiras, uma estrutura vulcânica realmente gigantesca, né? Esse vulcão, né,
ele já produziu no passado erupções com índice de explosividade vulcânica 6. Então, é o seguinte, né? A gente chama de IEV. Muita gente pergunta assim: qual foi a maior erupção do planeta? Quais são as grandes erupções do planeta? Uma das maneiras de classificar essas erupções é pelo esse índice de explosividade vulcânica. A erupção pode jogar cinzas, material vulcânico, a cerca de 10, né? Você pode lançar mais de 10 quilômetros cúbicos de material vulcânico na atmosfera, chegando a 6, 7, 8 ou mais quilômetros, tá? Só para vocês terem uma noção. Um dos exemplos mais recentes de um IEV6 é a erupção do Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, que ele jogou tanto material, mas tanto material na atmosfera, que acabou esfriando o planeta em 0,5 graus por 2 anos. Isso é muito interessante, né? Que muita gente acha que o vulcão está ligado com o aquecimento do planeta, mas não. Se você tiver muito vulcão entrando em erupção, vai causar um resfriamento. A do Krakatoa, em 1883, também é uma IEV6, e o Krasheninnikov já produziu erupções dessa magnitude no passado, tá? E ele estava ali dormindo, tá? Outra coisa interessante do Krasheninnikov é que ele tem uma versatilidade vulcânica. Além de gerar erupções explosivas, que é essas que formam a caldeira e tudo mais, ele também gera erupções efusivas. Efusivas são aquelas em que a lava, né, simplesmente ela vai derretendo e vai escoando pelo vulcão. Então, o Krasheninnikov tem tudo isso, tá? Durante os períodos mais ativos da vida do Krasheninnikov no passado, ele produziu os dois tipos de erupção. Então, o que acontece é o seguinte: quando você teve o terremoto de magnitude 8,8, né, de 8,8, foi um terremoto tão grande, que ele chegou a acordar este vulcão. Por que isso, né? Porque a energia liberada por este terremoto, para vocês terem uma ideia, tá? Ela é equivalente a cerca de 6 milhões de bombas atômicas como a de Hiroshima. É muita energia que é liberada. Então, foi isso que ocorre. Ele não só balança ali a Terra, né? Como ele faz a Terra inteira vibrar como um sino, tá? De tão forte que é. Mas o que torna ele mais especial, né? É como ele foi o epicentro dele, do terremoto ali de Kamchatka, foi muito perto do vulcão Krasheninnikov, tá? E isso fez com que você tivesse uma transferência de estresse, que a gente chama crustal, e isso então fez com que o Krasheninnikov despertado. Por que ele foi despertado, na verdade? Porque ele podia ter ali câmeras magmáticas dele que já não estavam tão ativas assim, porém, quando você criou um terremoto de magnitude dessa intensidade, ele pode ter criado fissuras e pode ter criado novos caminhos para a lava, fazendo com que a lava conseguisse, né, alcançar ali novas vias e entrar em erupção, tá? E entrar em erupção. A erupção do Krasheninnikov, a primeira fase, foi caracterizada por uma atividade explosiva intensa, onde a coluna eruptiva chegou a atingir 6 quilômetros de altura, 6 mil metros de altura, tá? Então, isso é interessante. E depois, né, o magma não se contentou em sair apenas pelo cone principal, mas ele começou a se mover lateralmente através dos chamados diques magmáticos, que é uma intrusão de magma que se força através das fraturas da rocha. Então foi isso que aconteceu. Usando a tecnologia que a gente tem hoje, principalmente monitoramento sísmico, foi possível monitorar em tempo real, isso é sensacional, o movimento do magma no subsolo. E para vocês terem uma ideia, no caso do Krasheninnikov, o magma migrou aproximadamente 1,7 quilômetros em direção noroeste, seguindo o padrão de fraturas, né, que provavelmente já existia, mas que foram o que a gente chama de reativado. Isso é uma coisa muito interessante, acontece com erupções vulcânicas, elas podem reativar falhas, reativar fraturas, beleza? Quando o magma encontrou uma saída, criou uma nova fissura eruptiva com 1,7 quilômetros a 1,7 quilômetros, desculpa, de distância do cone central ali das caldeiras centrais, beleza? Então foi isso aí que aconteceu com o Krasheninnikov.
será que isso já aconteceu antes na história? Em 1952, exatamente na mesma região, ocorreu um dos terremotos mais poderosos já registrados. Lembrando, né, que esse é o sexto e o quinto foi o de 1952. Esse foi de 8,8, o de 1952 foi de 9,0 na escala Richter. E ele também despertou ali alguns outros vulcões, porque a região é daquele jeito mesmo, né? Então ela tem muita atividade vulcânica e isso acaba acontecendo, tá? Isso é muito importante do ponto de vista científico, algo desse tipo acontecer. Lógico que é terrível, né? Mas do ponto de vista científico é muito interessante, porque você consegue testar os métodos, monitorar a movimentação de lava, relacionar essa transferência de estresse crustal entre terremoto e vulcão. Você consegue estudar muito bem as, a, o reativamento de fraturas na subsuperfície. Isso aí também é sensacional. E agora é esperar aí para ver se o Krashenikov ele volta a dormir, né? Ele volta a dormir ou ele vai entrar em erupção. Essa é um adendo aqui, né? Esse terremoto de Kamchatka, provavelmente ele não despertou só o Krashenikov. Nós tivemos várias erupções vulcânicas aí e muitas delas podem estar ligadas à intensidade desse terremoto. Foi um terremoto muito intenso, como eu falei aqui para vocês, e esse terremoto muito intenso pode ter gerado ondas aí que podem ter reativado fraturas em vulcões que estavam um pouco mais quietinhos, adormecidos, coisas do tipo, e gerado erupções. Então tem o Kalai, né, ali na Indonésia também, que ele entrou em erupção logo depois desse terremoto, e em outros pontos do mundo também vulcões entraram em erupção. Então, esse é o planeta Terra, né? Este é o planeta Terra. É um planeta dinâmico, é um planeta vivo do ponto de vista geológico, e é o planeta em que vivemos. Tem tudo isso aí para a gente poder analisar, estudar. Muito bom, né? Tá vivendo para poder estudar tudo isso.